Olá pessoal, eu sou a professora Susan Wolters. Bem-vindos à nossa segunda aula da unidade 2 do curso de Geometria Analítica. Nessa nossa segunda aula a gente vai continuar falando sobre retas. Na nossa primeira aula a gente viu equações, especiais que a gente pode determinar para uma reta. A gente viu lá a equação vetorial, equação simétrica, equação paramétrica, equação reduzida. Então são só formas diferentes, da gente representar aí a equação de uma reta. A gente acabou a nossa primeira aula falando de alguns casos particulares, quando o vetor diretor da nossa reta, ele tinha uma coordenada como sendo nula ou duas coordenadas como sendo nulas. Então, a gente vai continuar aqui essa aula falando sobre retas. Vamos aí falar de alguns exemplinhos, simples, que os nossos eixos coordenados, eles são exemplos aí de retas. Então, vamos ver aqui. Então, por exemplo, o eixo OX é uma reta que passa pela origem e tem a direção do vetor 1, 0, 0. Ou seja, como é que vão ficar as equações? Simplesmente y igual a 0 e z igual a 0 são as equações aí do nosso OX. Observem que o vetor diretor dele tem duas coordenadas nulas. Da mesma forma, as equações do eixo y vão ser dadas por x igual a 0 e z igual a 0. Ele também passa pela origem 0, 0, 0, porém, o vetor diretor do y é o que a gente chama do j, que é o 0, 1, 0. E o eixo z, as equações podem ser dadas dessa forma, lembrando, ele também passa pela origem 0, 0, 0, e a gente costuma representar por 0, 0, 1, nosso casinho aqui, que é o vetor lá da nossa base canônica, e é um vetor diretor aí do nosso eixo Z, beleza? Então, só para colocar esses exemplinhos aí básicos, os nossos eixos coordenados são exemplos aí de retas e naqueles casos particulares que a gente encerrou na nossa última aula, o vetor diretor dos nossos eixos coordenados tem duas coordenadas como sendo nulas. A gente vai falar um pouquinho mais de teoria, mas a gente vai fazer bastante exemplinhos nessa aula de hoje, tá? Vamos lá. Então, para começar, vamos começar aí com um exemplo, como eu já prometi que faremos nessa nossa aula de hoje. Determinar as equações dessas retas aí abaixo. Olha só, o primeiro caso está pedindo para a gente determinar a equação da reta que passa por esse ponto, menos 2, 13, menos 2, e que tem a direção desse vetor 3i mais 2j, lembram-se, O que seria isso daqui, É aquele cara... E o J, e o K, ou seja, a terceira coordenada é 0. Então, desculpa, É isso mesmo. 3i mais 2j, Então, o que vocês têm que observar aí? Se o K aqui é igual a 0, que seria o nosso C, O nosso Czinho é 0, o que acontece? Esse nosso vetor diretor, ele é paralelo a que plano, aqui, o que acontece aí de especial? Então, esse primeiro item eu vou deixar para vocês tentarem fazer, ok? Vou mudar aqui e vou fazer um similar com vocês. Olha só, vamos pensar que a gente tivesse passando pelo ponto menos 2, 13, menos 2, só que o vetor diretor, ele fosse da forma 3i mais 2k. Ou seja, fosse da forma I, agora o J é que seria 0, E 2. Ou seja, se esse daqui é o meu vetor diretor, o meu Azinho é 3, o meu Bzinho é 0 e o meu C é 2. Então, analisando aqueles casos que a gente viu no finalzinho da aula passada, o que acontece quando B é 0? Quando B é 0, significa que a minha reta R, ela pertence ao plano que é paralelo ao plano que lá a gente chamou de XZ, a gente botou assim, XOZ, que é o plano XZ. Ou seja, como que ficam as coordenadas? O Y igual a 3, que é o nosso ponto aqui, O Y como sendo 3. E aí, x menos o meu x1, então, mais 2 sobre, o Azinho, que é 3, igual ao meu z
menos o menos 2, que vai virar mais 2, sobre o meu Czinho aí, que é 2. Então, pessoal, a gente vai fazer uns exemplinhos, porque a gente encerrou, né, aquela nossa primeira aula. Eu sei que vocês têm lista de exercícios, tem coisas para complementar os estudos e outras aulas nossas também. Mas só para a gente fazer alguns exemplinhos aqui juntos, para vocês entenderem aquele tipo de caso particular, que é quando o nosso vetor diretor tem alguma coordenada, né, ou algumas aí nulas, né, uma ou duas nulas. Porque lembra, a gente não pode colocar dessa forma aqui no denominador, porque como é que a gente vai dividir por zero? Então, por isso que a gente tem que ter essa forma especial de representar quando uma das coordenadas do vetor diretor for zero, ok? Vamos seguir aqui. Então, eu fiz aqui com vocês e deixei para vocês fazerem esse daqui, que é bem similar, só que ao invés do B ser zero, o Czinho aqui vai ser zero, ok? Agora, vamos determinar também a equação da reta, que passa pelo ponto 1, 0, 9, é o ponto que eu estou chamando de A, e o ponto B, que é o 4, 8 e 9. Bom, quando a gente tem dois pontos pertencentes a uma reta, deixa eu só colocar eles aqui numa outra página, então esse item 2i aí, a reta passa pelo ponto A, que tem coordenadas 1, 0 e 9, e B, que tem coordenadas 4, 8 e 9. Isso mesmo, né? 4, 8 e 9. Sim, às vezes esse igual, pessoal, é que muitas vezes a gente não usa essa igualdadezinha aqui para ponto, tá? Mas não tem nenhum problema da gente colocar. Se eu tenho dois pontos, eu conheço um vetor diretor para essa minha reta. Basta eu pegar o vetor AB, que na verdade são as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Portanto, ficará 4 menos 1, 3, 8 menos 0, que é 8, 9 menos 9, que é 0. Então, olha só, temos também um daqueles casos particulares, onde uma das coordenadas é 0, ou seja, né, o C é 0. Se o C é 0, então, o que acontece? A reta pertence, né, ela está num plano que é paralelo ao plano, agora, XY, certo? Ou seja, né, se é paralelo ao plano XY, pensa o seguinte, o XY é o plano da gente que está no chão, como a gente sempre usa esse exemplo, né? Então, se é um plano paralelo ao chão, significa que o Z tem um valor fixo, constante. Quem está variando lá é o X e o Y, somente para determinar esse nosso plano. Então, o nosso Z é o Z da coordenada, tanto do ponto A quanto do ponto B, que vai ser 9. E a gente só tem que determinar as outras equações aqui. Então, como que vai ficar? O nosso Z é 9, então a gente vai aparecer aqui x e y, né? Já que o z a gente já tem aqui como sendo 9, mas x menos quem? X menos a coordenada, eu vou considerar o ponto A, tá? Então, x menos 1 sobre o 3 aí, que é o nosso A do vetor diretor. E y menos 0, que vai dar só y, sobre o Bzinho, que é 8, que é a coordenada ali do nosso vetor diretor. Então, com isso, a gente fez o item 2. Ainda tem o item 3 aqui, pedindo para determinar a reta que passa pelo ponto A, com coordenadas 0, 13 menos 2, e tem a direção do vetor V igual a 2i. Vamos fazer mais essa daí juntos, então. Eu ia deixar para vocês, nós vamos fazer aqui. Então, vamos ver esse item 3. Volta. Esse item 3. Então, olha só, vou só botar aqui. O A é o ponto 0, 13 menos 2. E a direção do vetor 2i. Se é 2i, é 2, 0 e 0. Então, observem, aqui a gente tem o caso de um vetor diretor que tem duas coordenadas nulas, ou seja, o B e o C são 0. Finalzinho da primeira aula também, isso significa o quê? Que a reta que a gente está buscando a equação, ela é paralela ao que eixo? Ao eixo X. E as suas equações serão quem? Y igual a 3 e Z igual a menos 2. Y igual a 3 e Z igual a menos 2.
Então, assim, como eu comentei com vocês, né, no finalzinho da primeira aula, é muito mais interessante quando vocês estão visualizando isso que a gente está fazendo. Porque senão, cara, eu posso decorar. Ah, professora, eu vou decorar. Então, tá bom. Se as duas forem zero, eu já sei que ela vai ser paralela a um dos eixos, então as coordenadas vão ser duas constantes, né? Nesse caso aqui do y e do z, ou se fosse x e z, ou x e ou y, ou x e z, ou x e y. Só que é muito mais legal quando você entende. Primeiro que você não tem que decorar, você está visualizando o que está acontecendo. Então, o entendimento é muito melhor, certo? Vamos lá, então. Então, refaçam esses exemplos com calma. Voltem lá na primeira aula. Observe as anotações, o que acontece em cada um desses casos particulares do vetor diretor ter uma ou duas coordenadas como sendo nulas. Bom, na sequência aqui, vamos estudar as posições relativas entre duas retas. Então, resumindo, pessoal, as retas elas podem ser coplanares, quando elas estão no mesmo plano, e nesse caso elas podem ser paralelas ou concorrentes, ou seja, ou elas não têm ponto de interseção ou têm um pontinho de interseção, que são casos delas serem concorrentes. Ou, no caso delas não serem coplanares, que é esse caso aqui, delas serem retas reversas. Bom, vamos analisar então aqui cada um dos casos, estudar um pouco mais. Retas paralelas. Duas retas R1 e R2 com direções V1 e V2, respectivamente, são paralelas se os seus vetores diretores forem paralelos, ou seja, né, um aí ser múltiplo do outro, ok? Então, por exemplo, aqui está dizendo que essa reta V1, R1, que passa por esses pontos A1 e A2, e a reta R2, que passa por esses pontos aqui A2 e B2, que elas são paralelas. Então, para a gente confirmar essa informação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se os vetores diretores delas são paralelos, ou seja, se um é múltiplo do outro. Como que a gente vai fazer isso? Como que eu acho um vetor diretor para R1, que eu vou chamar de V1? Basta eu pegar o A1, B1. Um vetor diretor para minha reta R2. Basta eu pegar o A2, B2. Então, vamos fazer aqui as continhas e verificar que, de fato, né, essas duas retas aí vão ser paralelas. Então, vamos ver aqui, ó, quem é o V1? É o meu A1, B1, ou seja, as coordenadas de B1 menos as coordenadas de A1. Então, 5 menos o menos 3 vai ficar 5 mais 3, que é 8. Menos 2 menos 4, menos 6. 4 menos 2, 2 positivo. E o V2, que vai ser o vetor diretor da minha R2, vai ser o meu A2, B2, que são as coordenadas de B2 menos as coordenadas de A2. Então, menos 5 menos o menos 1 vai ficar menos 5 mais 1, portanto, menos 4. 5 menos 2, 3. Menos 4 menos o menos 3 vai ficar menos 4 mais 3, que é menos 1. Aí eu pergunto para vocês, o V1, que é o 8, menos 6 e 2, ele é um múltiplo do V2, que é o menos 4, 13 menos 1? Ou seja, né, existe um mzinho aqui, tal que eu consiga multiplicar essas três coordenadas e dê aqui o meu vetor V1? Existe, né? Basta eu pegar o meu m igual a menos 2, ó. Menos 2 vezes menos 4 vai dar 8, menos 2 vezes 3 vai dar o menos 6, menos 2 vezes o menos 1 vai dar o 2 positivo. Portanto, de fato, aí essas duas retas são retas aí paralelas. Por quê? Porque os seus vetores diretores foram paralelos, ou seja, um é múltiplo do outro. Então, aí está uma forma da gente verificar que duas retas são paralelas ou não. Ok? Vetores diretores paralelos, as retas são paralelas. E retas concorrentes? Bom, duas retas serão concorrentes quando elas se cruzam em um único ponto. E nesse caso, gente, é possível encontrar esse único ponto de interseção. Porque porque se elas já tiverem dois pontos, pelo menos, de interseção, elas vão ser coincidentes, porque dados dois pontos, existe uma única reta que passa por elas. Então, elas são coincidentes, elas são a mesma reta, no caso de ter mais de um ponto de interseção. Portanto, por isso que concorrentes, tá esse único, né? Único ponto de interseção. Bom, então, no caso delas serem concorrentes, a gente tem uma forma de encontrar aí quem seria esse ponto de interseção através de um sistema envolvendo as equações dessas retas. Ou seja, né, se eu estou dizendo para vocês, né, essas duas retas aqui, elas são concorrentes.
se eu já estou afirmando, se elas são concorrentes, significa que existe aí um único ponto de interseção dessas nossas duas retas. Bom, então como que a gente vai fazer? Se é um ponto que satisfaz essas duas retas ao mesmo tempo, então ele tem que satisfazer, ó, as equações dessa e dessa, ou seja, ele tem que satisfazer as 5 equações ao mesmo tempo. Bom, para facilitar a nossa vida, a gente pode reescrever, vamos eliminar o t. A gente já não sabe que o x é igual a menos t, ou seja, o t, ele é menos x. E aí a gente vem... Nossa, ficou terrível aqui, deixa eu apagar isso aqui e arrumar. Então, o t, ele é menos x. E aí a gente pode vir, por exemplo, nas nossas equações e arrumar, né? Ó, por exemplo, o z, ele não era menos 2t? Então, se eu substituir o t por menos x, vai ficar menos 2 menos x, vai ficar 2x, que é o que foi para lá. O y, ele não era 1 mais 2t, então vai ser 1 mais, né, 2 que multiplica o menos x, ou seja, 1 menos 2x. E aí, com isso, a gente ficou aqui com 4 equações em função de x, né? E fica fácil da gente conseguir resolver. E, portanto, né, resolvendo esse sistema aqui, a gente obtém este ponto. Ah, professora, não sei como é que achou esse ponto. Então, vamos olhar aqui. Mas olhem aí com calma que vocês vão ver como é fácil de achar assim. Né? Olha só, o z ele não é igual a 2x? Vamos olhar para... Ai, não, volta aqui, onde é que a gente tá? Deixa eu ver se estamos aqui. Não, vou ter que andar um pouquinho, que agora eu sei. Só um segundinho, vamos lá, isso aqui a gente já viu na aula 1. Tarará. Não, eu voltei para frente, pessoal, desculpa aí. Aqui, deixa eu trocar a corzinha. Então, olha só, a gente tem esse z e esse. O lado esquerdo é igual, significa que o lado direito é igual também, ou seja, 3x menos 1 é igual a 2x. Ou seja, 3x, se eu passar esse 2x para cá, vai ficar 3x menos 2x igual a 1, ou seja, x igual a 1. Já achei aqui o meu x igual a 1. Se x é igual a 1, basta eu substituir aqui nas equações. Se eu fizer aqui o x igual a 1, meu y vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1. E para achar o z, é só substituir aqui, por exemplo. E, portanto, a gente acha aí o ponto de interseção. Ou seja, para achar um ponto de interseção, tem que satisfazer todas as equações ao mesmo tempo. A gente coloca aí num sistema, eliminando o t, fica muito mais fácil. E a gente obtém as coordenadas do isão, que é o meu x, y, z. Nesse caso aí, sendo um ponto do R3. Ok? Vamos seguir aqui, então. E retas coplanares. Tanto as retas paralelas quanto as concorrentes são retas coplanares. Vejamos uma maneira mais genérica de classificar elas, então. Então, a reta R1 definida por A1, V1, e a reta R2 definida por A2 e V2 são coplanares se os vetores V1, V2, A1, A2 forem coplanares, ou seja, né, quando que 3 vetores são coplanares? A gente já viu isso lá na unidade 1. Então, a gente faz lá o produto misto, que na verdade será esse determinante aqui. Se der zero, significa que são coplanares. Então, é uma forma aí bem prática da gente conseguir determinar aí se as retas vão ser coplanares ou não, ok? A gente faz o produto misto entre os seus vetores diretores e um terceiro vetor. Quem é esse terceiro vetor? A gente pega o A1 na R1, o A2 na R2 e traça esse vetorzinho aí que a gente chamou aí de A1, A2, que é o terceiro vetor do nosso produto misto. Deu zero, são coplanares. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá pedindo para determinar o valor aí de M para que essas retas aqui sejam retas coplanares. Então, o que que é, né, deixa eu só ver se eu vou deixar para vocês fazerem, tá, como exercício, mas vamos ver como é que a gente obtém os elementos aí para a gente conseguir achar esse V1, V2, enfim, né, o A1, A2. Então, observem que aqui, a nossa R1, né, vocês têm que olhar, isso daqui está na forma reduzida, está na forma simétrica, está na forma paramétrica, na forma vetorial, é a primeira parte do exercício, é vocês verificarem que tipo de representação da reta é essa daí. Qual que é a forma que ela está aí, dessa equação? Reduzida? Parece que sim.
Então, quando ela está na forma reduzida, como que a gente faz para obter o vetor diretor? Como que a gente faz para obter um ponto que passa por essa reta? E aqui, a R2 que está sendo dada dessa forma. Ah, essa R2 é mais fácil, professor. Eu acho que essa daí é assimétrica. Acho que é. Então, vocês têm que lembrar. Não adianta eu ficar toda hora dizendo para vocês. Vocês têm que estar com isso na mente. Faz um resuminho do lado, deixa na folhinha do lado, até vocês pegarem a prática e olhar de cara e saber, essa é essa. Aqui, o vetor diretor é o que está no denominador. É 1, 2 e menos 2. Então o ponto é quem está aqui. É x menos o x1 do ponto. Se ele não aparece aqui é porque ele é 0. Então aqui, o ponto por onde ela passa é 0 menos 1 e 1. E aí vocês vão fazer, ok? E aí vocês querem que elas sejam coplanares. Mas o que eu precisava aqui? Eu precisava desse ponto? Para quê? Não, você não precisava não, só vetor diretor. Preciso sim, porque eu preciso, lembra, de 3 vetores para a gente poder fazer o produto misto. Então vocês vão extrair o vetor diretor da R2, que eu até já coloquei ali, né? 1, 2 e menos 2. O vetor diretor, quando ela está aí na sua forma reduzida, e vocês vão ter que achar um ponto na R1, um ponto na R2 e fazer aí o P1, P2, que vai ser o terceiro vetor para vocês fazerem o produto misto. Façam aí as continhas, igualem ele a 0, porque vocês querem que elas sejam coplanares, então iguala o produto misto a 0, e já está até aqui uma resposta, né? Que o M tem que dar menos 11,5. Então, fica aí um exercício para vocês também. Vamos seguir aqui. Então, na prática, para a gente identificar a posição relativa entre duas retas, a gente vai fazer da seguinte forma. Verifique se elas são paralelas, ou seja, né, se existe aqui essa proporção entre as coordenadas, né, lá as componentes, né, do A1 sobre A2, B1 sobre B2 e C1 sobre B2, ou seja, né, se os vetores diretores aí são múltiplos um do outro. Sim, isso aqui foi feito. Então, elas são coplanares. Bom, beleza, estão no mesmo plano. Será que vão ser coincidentes ou não? Vamos ter que ver, né? Não são paralelas. Então, vamos ver se elas são coplanares ou não. Ou seja, se esse produto misto deu 0. São coplanares? Então elas são concorrentes. Não são coplanares? Então, elas são reversas. Ok? Então, assim a gente simplifica aqui, né? Como identificar na prática aí a posição relativa. Se é paralela, se é coplanar, se é concorrente, se é reversa. Ok? Bom, aqui tem alguns exemplos para vocês tentarem fazer. Nossa, professor, só está deixando coisa para a gente fazer. Calma, vou deixar esses exemplos para vocês fazerem. A gente vai ver como é que a gente vê ali retas ortogonais e a gente vai só fazer exercícios e exemplinhos para concluir essa nossa segunda aula da unidade 2, ok? Mas esses aqui eu vou deixar para vocês fazerem e a gente vai fazer alguns na sequência. Então, fica essa listinha de exercícios para vocês também, para estudar a posição relativa dessas retas. E já a gente vai fazer alguns juntos. Então, esses aí para vocês fazerem. E vamos concluir aqui, antes da gente fazer alguns exercícios. Retas ortogonais. Duas retas R1 e R2 são ortogonais se seus vetores diretores forem ortogonais, ou seja, R1 ortogonal a R2. Mas quando que o R1 vai ser ortogonal a R2? Se somente as retas, né? Se somente se os vetores diretores forem ortogonais. Quando que dois vetores são ortogonais? Quando o produto escalar entre eles é igual a 0. Ok? Então, aqui está dizendo, por exemplo, né? Tem uma observação antes. Retas ortogonais não necessariamente precisam ser coplanares, ok? E aí aqui tem um exemplinho para vocês verificarem aí que de fato essas duas retas aqui são ortogonais. Então, o que vocês vão fazer? Extrair o vetor diretor dessa, extrair o vetor diretor dessa. Onde está? Que forma é dessa reta aqui? Que forma é essa daqui? Onde está o vetor diretor dessa? Onde está o dessa? E aí, vocês vão ver se dá 0, né? De fato aí, o produto entre os seus vetores diretores. Bom, temos mais uma observação aqui. Reta ortogonal a duas retas. Então, eu tenho uma reta que ela é ortogonal a outras duas retas aí ao mesmo tempo. Então, sejam retas R1 com vetor diretor V1 e R2 com vetor diretor V2
para que essa reta seja simultaneamente ortogonal a R1 e R2, seu vetor diretor deve ser paralelo ou igual ao vetor obtido pelo produto vetorial de V1 e V2. Além disso, para a reta R estar bem definida, deve-se conhecer um de seus pontos. Olha, isso aqui também foi matéria lá da nossa unidade 1. Quando a gente estudou o produto vetorial, a gente viu o seguinte: o produto vetorial dava um vetor resultante que era ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Por isso que aqui, quando a gente quiser encontrar uma reta que seja ortogonal a outras duas retas, a gente precisa que o seu vetor diretor, aí, né, ele seja paralelo ao produto vetorial. O que significa ser paralelo? O produto vetorial dá um vetor que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Então, um paralelo a ele também vai ser ortogonal a esses dois ao mesmo tempo. Ok? Vamos seguir aqui então. Então, pessoal, feito isso, eu agora vou ao prometido. Vamos fazer alguns exercícios juntos. Aí de algumas coisas que a gente estudou, tanto na aula 1 quanto na aula 2 aqui dessa nossa unidade 2, que fala sobre reta, parte 1, falando sobre reta. Vamos lá? Então, bom, eu acho que eu vou começar com um exemplo de tanta coisa que a gente falou já, né? Tô tentando ver por onde é que a gente começa. Vamos começar com um ângulo. Olha só, imagina que eu tivesse dado para vocês essa reta R1 aqui. X igual a 3 mais T, Y igual a T, e Z igual a menos 1, menos 2T. Então, aqui nós estamos com as equações paramétricas. Lembra daquela colinha? Por enquanto, colinha até vocês conseguirem memorizar todos que vocês têm que ter do lado. Já viu a reta? Já olha, que equação é essa? Paramétrica. Para saber de onde é que a gente tira o ponto que pertence a ela, de onde a gente extrai o vetor diretor, para aí sim a gente conseguir fazer qualquer coisa que seja solicitada para a gente. Então, beleza. Temos essa nossa reta que está na sua forma, na sua equação paramétrica. Então, lembra como é que é o vetor diretor dela? As coordenadas do T. Então, é 1, 1 e menos 2. Ó, 1, 1 e menos 2. Esse é o vetor diretor. E eu dei uma reta R2 dessa forma aqui. X mais 2 sobre menos 2 igual a Y menos 3 sobre 1 igual a Z sobre 1. E aí, que tipo de equação é essa? Simétrica. Se é simétrica, como que a gente tira um vetor diretor? São os denominadores. Menos 2, 1 e 1. O que eu quero que vocês me digam? Qual é o ângulo entre R1 e R2? Então, qual que é o ângulo entre essas duas retas? E aí, a gente também viu que o cosseno de θ, né? Na verdade, o ângulo entre as retas era o ângulo entre os seus vetores diretores. E como que a gente faz para calcular? É o módulo, né, do produto escalar de V1 com V2 sobre o módulo de V1, módulo de V2. Certo? A gente viu isso com θ variando aí entre 0 e π sobre 2. Bom, o que vai dar isso daqui como resultado? Aqui é o produto V1 com V2. Ó, é simplesmente produto escalar. 1 vezes menos 2, que vai dar menos 2, mais 1 vezes 1, que dá 1, mais menos 2 vezes 1, que dá menos 2, sobre módulo de V1. Quem que é o módulo do V1? Módulo de um vetor. Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1, mais 1, mais menos 2 ao quadrado, que dá 4. Módulo de V2, menos 2 ao quadrado, que dá 2, mais 1 aqui, né, que é o quadrado do 1, duas vezes ali, né, 1 ao quadrado e 1 ao quadrado. Ou seja, isso daqui vai dar módulo, aqui em cima vai dar menos 3, sobre raiz de 6, raiz de 6. Módulo de menos 3 é 3, raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 ao quadrado, ó, ou seja, vira 6. Lembra? A gente já falou sobre isso. Raiz de 6 é 6 elevado na 1 meio.
né? Então, quando eu coloco ele ao quadrado aqui, por isso que a gente tem o tal do corta-corta ali, né? Por isso que sobra só o 6. Bom, então, 3 sobre 6, simplificando, vai dar 1/2. Então, olha só, a gente chegou em cosseno de θ é 1/2. Então, pergunta qual que é o θ? Qual que é o ângulo cujo cosseno vale 1/2? Θ, então, é o arco cujo cosseno vale 1/2, que é π sobre 3, né? Radianos, que na verdade em graus é o 60 graus. Então, com isso, a gente responde aí a pergunta de qual que é o ângulo entre essas duas retas. Então, basta fazer essa expressão aqui. Mas para isso a gente precisa conhecer quem? Os vetores diretores das retas. Por isso que a gente precisa conhecer que tipo de equação que é e onde na equação dela aparece, onde é que está ali explícito, dado para a gente os vetores diretores. Na paramétrica, que é R1, são os coeficientes de t. Na simétrica aqui são os denominadores. Ok? Beleza? Vamos seguir aqui então. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer mais um exercício aqui. Estou fazendo alguns em geral, tá? Poderia perguntar para vocês o seguinte, vou chamar de 2 aqui. A reta R1, tá? Que passa pelos pontos A1, menos 3, 4 e 2. E B1, 5, menos 2 e 4. E a reta R2, que passa pelos pontos A2, menos 1, 2, menos 3. E B2, menos 5 e 5 e menos 4, são paralelas? R1 é paralelo a R2? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês aqui nesse segundo exemplo, exercício que a gente está resolvendo juntos. Se eu estou perguntando se as retas são paralelas, o que a gente tem que verificar? Se os vetores diretores delas são paralelos, ou seja, né, se um é múltiplo do outro. Bom, eu dei 2 pontos, a gente estudou isso também na primeira aula, né? Reta determinada por 2 pontos. Para a gente obter o vetor diretor, basta eu fazer, no caso da R1, o A1, B1, no caso da R2, o A2, B2. Então, vamos fazer as continhas aqui. Então, o V1, que é o vetor diretor da R1, eu faço o meu A1, B1. O V2, que é o vetor diretor da R2, A2, B2, né? Então, quem que vai dar A1, B1? As coordenadas de B1 menos as de A1. 5 menos o menos 3 vai dar 5 mais 3, que dá 8. Menos 2 com menos 4 vai dar menos 6. 4 menos 2 vai dar 2. O A2, B2, é as coordenadas de B2 menos A2. Menos 5 menos o menos 1 vai dar mais 1, vai dar menos 4. 5 menos 2 vai dar 3. Menos 4 menos o menos 3 vai dar menos 4 mais 3, então menos 1. E aí a pergunta é, né? Ou a gente pode botar V1, seria um MV2, que é equivalente, né? A gente vê se as coordenadas, né? 8 sobre menos 4, se é igual ao menos 6 sobre 3, se é igual ao 2 sobre menos 1. E é, né? Menos 2 e menos 2. Portanto, de fato, né, o M aí é menos 2. E, portanto, sim, a resposta aí para esse nosso segundo exercício é que elas são, sim, paralelas. Ok? Vamos fazer mais um aqui? Deixa eu achar aqui mais um exercício para a gente fazer. Deixa eu ver algum que a gente não tenha feito. Vamos ver essas posições relativas de retas, então, que a gente viu na nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, o terceiro, eu vou colocar uma reta R1 para vocês dessa forma aqui, ó. O y igual a 3, x menos 3 sobre 8 igual a z mais 1 sobre menos 6. E a R2, x sobre 3, mais 1 sobre 5.
e z menos 3 sobre 4. E aí eu vou perguntar para vocês, elas estão aí na sua forma simétrica, né? Observem que a R1 ela tem uma particularidade, o y é constante. Então, tem alguma coisa aí com o vetor diretor, né? Se y é constante, o que a gente já sabe? Que o vetor diretor vai ser 0 aqui na posição do y. Bom, eu quero saber se R1 e R2 são ortogonais. Ou seja, o que vocês precisam fazer? O produto, né, escalar entre R1 e R2. Se der 0 é porque elas são ortogonais. Então, a gente precisa extrair esses vetores diretores. Bom, o V1 talvez fosse o mais difícil, porque vocês tinham que se ligar aí que se o y é 3, isso significa que a coordenada, o bzinho lá do nosso vetor diretor aqui é 0, né? E aí a gente extrai o 8 e o menos 6 aqui das nossas equações simétricas como sendo as outras coordenadas do vetor diretor. Para o R2 está aqui, ó, 3, 5 e menos 4. Aí faz aí o produto escalar entre V1 e V2, eu não sei se vai dar 0 ou não. Vamos fazer aqui então. Então, quem que é V1 escalar com V2? 3 vezes 8, 24, mais 0, menos com menos vai dar mais. Aqui é 4 positivo, né? Aqui é 4 positivo. Eu botei menos 4, mas era 4. Então, sim, né? Vai dar 0 e, portanto, R1 e R2 são ortogonais. Deixa eu botar assim o símbolozinho de ortogonal. Certo? Se fosse ali, se eu tivesse colocado correto, né? Antes a gente já teria colocado o 4 positivo. Se por acaso fosse menos 4, aí elas não seriam ortogonais. Mas como é 4 positivo, deu 0 o produto escalar. Ok? Estão cansados? Vamos fazer mais umzinho só. E vê aí, como é que tá o ânimo. Vamos fazer mais um exercício aqui. Esse ali era o 3, vamos fazer mais um. 4. Calcule o valor de m para que essas retas R1 e y igual a mx menos 3, z igual a menos 2x, e R2, x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 3 menos t, e z igual a 5t, eu quero m para que R1 seja ortogonal a R2. Então, o que a gente vai ter que fazer? Achar quem é o vetor diretor da R1, achar quem é o vetor diretor da R2 e igualar a 0, porque eu quero que elas sejam ortogonais. Igualar o produto escalar dos dois, né? A 0. Então, vamos ver aqui. Tá, ó. A R1 está na sua forma reduzida. Como que a gente faz para achar o vetor diretor de uma reta que está na sua forma reduzida? Então, lembra aí? Vamos botar aqui um coloridinho. Como que a gente faz para obter o vetor diretor? Lembra, são as coordenadas aqui, os coeficientes de x. Quem que está isolado? Não é o y e o z? Se é o y e o z que estão isolados, então lembra, ó, uma aparece lá como vetor diretor, né? A coordenada, o azinho, ó, o m é o coeficiente de x quando a gente isolou aqui no y, e o menos 2 seria o nosso czinho, que é o coeficiente de x isolando o z. Então, esse daqui é o meu vetor diretor aí. E a nossa R2? A nossa R2 está na sua forma paramétrica. Então, como é que a gente obtém o vetor diretor dela? São os coeficientes de t. 2, menos 1 e 5. 2, menos 1 e 5. E aí, eu quero que elas sejam ortogonais. Então, eu vou querer que o produto escalar seja 0. Ou seja, 1 vezes 2, 2. Mais m vezes menos 1, que vai dar menos m. Mais menos 2 vezes 5, que dá menos 10. Eu quero que isso dê 0. Então, menos m menos 8 é 0. Menos m igual a 8, ou seja, o m igual aí a menos 8 é o nosso resultado para que essas duas retas aí sejam, de fato, ortogonais. Beleza? Bom, vocês estão cansados? Não sei, pode dar um pause e parar.
Vou só aproveitar aqui e fazer mais um exemplinho, que essa parte vocês gostam, né? Que é a resolução de exercícios, que aí ajuda vocês até a fazer depois os exercícios da lista, certo? Disse que ia fazer só mais esse, vou fazer mais um. Então, vamos lá. Mais um exercício aqui englobando essa parte toda que a gente estudou aqui nessa parte 1 dessa unidade. Vou fazer... pensando. Mais um envolvendo M. Determine o valor de M para que as retas, agora, vamos ver aqui, R1, Y igual a MX mais 2, Z igual a 3x menos 1, e R2, x igual a T, Y igual a 1 mais 2T, e Z igual a menos 2T, sejam coplanares. Então, o que a gente vai precisar para verificar se elas são coplanares? Fazer um produto misto, a gente viu isso. Mas o produto misto entre quem? O vetor diretor de R1, o vetor diretor de R2 e a gente precisa de um ponto de R1, um ponto de R2, porque a gente vai pegar o terceiro vetor como sendo justamente A1, A2. Então, vamos olhar para essas coordenadas das nossas retas e obter esses dados, né, importantíssimos que a gente consegue extrair, que é um ponto e o vetor diretor. Então, olhando aqui para a nossa R1, quem é o vetor diretor para ela? De novo, está na forma reduzida. Tem o Y e o Z em função de X. Então, no lugar aqui do X, 1. No lugar do Y, o coeficiente de X quando a gente isolou o Y, M. No lugar do Z, que é o nosso Czinho aqui do vetor diretor, o coeficiente de X quando a gente isolou o Z. Portanto, 3. Bom, um ponto aí que eu posso extrair dessa nossa R1 aqui. Bom, se a gente fizer o X igual a 0, a gente obtém o Y como sendo 2 e o Z como sendo menos 1 aqui na nossa equação, atribuindo o valor de X como sendo 0. E R2, como que a gente obtém o vetor diretor de R2? Aqui está fácil, né? São só as coordenadas aqui, os coeficientes de T. 1, 2 e menos 2. E um ponto dessa nossa reta. Bom, se não aparece aqui na frente do T nenhum número, é porque é 0. Aqui é 1 e 0. Porque aqui também não apareceu nenhum númerozinho na frente, né? Então, como se fosse 0 menos 2T, aqui como se fosse 0 mais T, o X aí da nossa R2. Bom, com essas informações, fica mole, né? Porque agora a gente tem V1, tem V2, basta a gente fazer aí o nosso A1, A2, que são as coordenadas de A2 menos as de A1, 0, 1 menos 2 vai dar menos 1, 0 menos o menos 1 vai dar 1 positivo. E aí, qual que é o próximo passo? Fazer o produto misto entre o V1, que é um M3, o V2, que é um 2 e menos 2, e o meu A1, A2, 0, menos 1 e 1. Vocês vão fazer aqui esse determinante e vão igualar a 0, porque é isso que você quer. Você quer que sejam, né? Foi pedido aí no exercício, que sejam coplanares. Então, vai fazer aqui esse determinante igual a 0 e achar o valor de M, ok? Aí, vocês fazem esse determinante igual a 0, tem que dar, deixa eu colar aqui, M, só a resposta, M igual a menos 13. Então, vou deixar para vocês fazerem aí esse determinante igualar a 0 e encontrar, portanto, o valor de M como sendo menos 3. Ok, pessoal? Bom, faremos mais exercícios durante as nossas aulas, ok? Mas refaçam esses que a gente fez hoje. Façam os que eu deixei como exemplo para vocês fazerem, como exercício para vocês fazerem. E em breve vocês terão também uma lista de exercícios, ok? A gente fica por aqui nessa nossa segunda aula da unidade 2. Com isso a gente encerra, né, os tópicos que a gente ia estudar sobre reta
Na próxima aula a gente vai começar a estudar o plano, ok? Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima aula.